Boa noite, queridos. Graça e paz, que alegria estar nesse lugar, nessa casa que é uma inspiração. Você está num lugar inspirador, amém? E eu penso sempre que tão importante quanto aquilo que a gente recebe de Deus é o ambiente também que a gente frequenta. Porque o ambiente também se torna uma voz para nós. Ele nos inspira a sair da zona de conforto e a querer crescer mais e mais no Senhor, amém? Quero começar orando com você, agradecendo ao Senhor por tudo que Deus vai liberar hoje à noite nesse lugar. Levanta as suas mãos e começa a agradecer, porque você já crê, amém? Pai, nós te louvamos e te damos graças no nome de Jesus. Sabemos que essa é uma direção sua, e toda direção existe algo a ser feito, a ser realizado e derramado. E nós estamos nesse lugar com grande expectativa no seu mover. O mover do sobrenatural, que muda estações, que estabelece ciclos, que abre portas onde nem mesmo há portas para abrir, que faz com que o favor aumente, Pai. Obrigado, Senhor, com que as ideias criativas sejam liberadas e a Tua prosperidade se manifeste nas nossas vidas, com o fim de glorificar o nome de Jesus. Porque através dela seremos, Pai, semeadores, provedores, e por meio das nossas sementes, muitas graças serão tributadas a Deus. Nossa expectativa é que muitas graças sejam tributadas a Deus. O que depender da nossa fé é que muitas graças serão tributadas a Deus por meio da nossa semeadura, Pai. Nós estamos com expectativa não só de receber, mas de semear aquilo que o Senhor propôs no nosso coração, Pai. Obrigado pela Tua ousadia, mas também pela Tua sabedoria na vida de cada irmão meu que se encontra nesse lugar. Para que eles possam colocar em prática cada palavra recebida desse altar, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, amém. Então, queridos, antes da gente começar a mensagem, eu queria apenas divulgar um evento, não sei se o cartaz está aí. Há muitos anos atrás, o Senhor falou comigo sobre um tema e um ministério que Ele tinha para a minha vida, chamado Mulher Sobrenatural. E agora, no mês de maio, nós vamos fazer uma jornada presencial e online. Eu, Rossana, quem aqui conhece Rossana? Vânia, essa jornada ela vai acontecer presencial, mas também você que não pode estar em São Luís do Maranhão, a gente entende, a gente também vai fazer online, amém? Então, é uma forma de você receber daquilo que está operando na nossa vida e ter a sua vida acrescentada em Deus, amém? Então, não sei, acho que daqui, esse cartaz maravilhoso, com essas 3 mulheres ungidas, amém? Para você receber de Deus, colocar em prática e abençoar a tua cidade, o teu povo e a tua igreja. Amém? E esse foi um projeto que o Senhor me deu e a gente precisa colocar em prática, porque nada na nossa vida nasce grande. Mas tudo está sobre você começar e obedecer a Deus as primeiras coisas que Ele diz para você. E muitas vezes não vai ter muita lógica. Mas aquilo que Deus diz para você fazer, Ele está envolvido. E o melhor de tudo é isso, que você descansa. Você descansa e Ele trabalha. E porque você descansa, você pode ver o resultado. Amém? Então, hoje à noite eu quero falar um tema que Deus tem colocado no meu coração. Quero falar sobre crescimento e expansão. Quem gosta de crescimento? Quem gosta de expansão? Quem aqui gosta de aumento? Quando você chega no seu trabalho e o chefe diz, vai ter aumento. É uma boa notícia? Amém? Se eu falar para você hoje que Deus tem aumento para você nesses próximos dias. Se eu te falar que Deus tem crescimento para você nesses próximos dias. Que Deus tem algo a derramar na sua vida. Ele quer que você expanda. Amém? E hoje à noite, queridos, é uma noite de gratidão também. Porque eu sei que você tem chegado até aqui. Amém? Ebenezer, o Senhor te trouxe. Tudo que você fez, tudo que você construiu é fruto da bondade de Deus. Mas sabe de uma coisa, queridos? Não chegou ainda no máximo. Você não chegou no máximo. E Deus deseja esse crescimento. E sabe quando nós ensinamos no Rema, né? Quem aqui ensina fundamentos da fé como eu, fé só chega quando a vontade de Deus é conhecida. Se você não conhece algo a respeito da sua vida, você não pode se levantar e crer, e agarrar e andar naquilo. Mas quando você entende que algo é da sua vida, mas você ainda não está vivendo aquilo, a primeira coisa que tem que surgir em você é uma indignação. Por não estar vivendo na plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe aquela coisa da revolta santa? Onde você não vai ficar com raiva de ninguém, onde você vai ficar com raiva da igreja, e nem dizer que a palavra não funciona, mas você mesmo vai tomar uma posição em Deus e se levantar para novos resultados. Quantos gostariam de novos resultados? Quantos sabem que Deus tem novos resultados para a sua vida? Mas isso vem quando você fica indignado. Eu quero aqui começar a contar um testemunho, mais ou menos no mês de fevereiro, a gente estava com a nossa casa, e a gente estava recebendo visita para comprar casa e tudo mais.
E de repente as pessoas vinham, aí não gostavam de uma coisa, não gostavam de outra. E eu pensei, rapaz, meu esposo ele me deixa muito livre, né? Porque quem é empreendedor não tem apego emocional. Ele só pensa em resultado. Não é em dinheiro, é em resultado. Em produzir. E eu fiquei indignado com aquele quintal, aquela coisa crescendo, nunca acontecia nada. E eu pensei, vou crer para fazer uma reforma nesse lugar. E sabe, queridos, não tinha nenhum valor naquele dia, não tinha nada, mas veio uma revolta dentro do meu coração em ver desde 2018 que a gente morou naquela casa. E não fazer nada, e estava lá, e de repente eu fiquei meio que indignada, e eu pensei assim, chega, tem um dia que você tem que dar um basta, chega. Amém. Você precisa entender isso, é sobre você mesmo tomar uma posição com a sua vida. Chega, Deus não tem essa vida para mim, eu conheço a vontade de Deus. E naquele dia, quando eu tomei essa posição, as provisões que já estavam disponíveis no reino do Espírito, elas começaram a se manifestar. Nós começamos a receber visita, nós recebemos um americano na nossa igreja, Caleb, o pastor Caleb. E ele foi na nossa igreja, ele não sabia da reforma da nossa casa. E no outro dia a gente tinha que pagar 20 mil para o construtor. E quando ele estava ministrando à noite, ele falou assim, hoje de manhã eu estava aqui orando e Deus falou comigo algo. E eu pensei, era hoje de manhã que o Espírito me levou a dizer algo e fazer um gesto meio louco, mas eu comecei a dizer assim no culto. Eu estou indo em expansão divina. Eu estou indo em expansão divina. Eu estou indo em expansão divina. Eu estou indo em expansão financeira. Deus tem expansão financeira para a minha vida. Eu estou indo em aumento. E eu comecei a declarar a palavra naquela área inspirada, porque a profecia é uma palavra inspirada, amém? E você pode fazer isso. E sabe, queridos, isso foi pela manhã. E foi exatamente quando Deus falou com ele para nos ofertar 30 mil reais. E à noite ele estava ofertando 30 mil reais na nossa vida. Mas aí não passou uma semana, nós recebemos outra visita. Era feriado de Semana Santa, alguém ligou, preciso ir na casa de vocês. Eu tenho algo de Deus para vocês e Deus falou para mim. Ele vai trazer uma oferta. E quando ele chegou, ele disse, Deus falou comigo, 30 mil reais na vida de vocês. E sabe, queridos, associado a isso, existe, claro, uma semeadura, porque se você não é um semeador, as suas confissões não vão funcionar. Você precisa associar as suas confissões à sua semeadura, porque quando você tem semeadura, quando você tem plantação, e você vê, de repente, um bicho, uma praga pegando aquilo, você vai ficar indignado, porque você quer colher o que você plantou. Não tem essa coisa de falar assim, eu plantei, não quero colher. Você tem que querer colher, queridos. Porque qual é o agricultor que planta e não quer colher, meu amado? E você precisa ficar indignado com aquilo, amém? Com aquela falta de resultado. Ou seja, falta de resultado não é o plano de Deus para a nossa vida. Eu quero abrir com você em Jeremias, no capítulo 29. Você pode abrir lá. Aleluia. Nós vamos passear um pouquinho hoje. E eu prometo que eu vou ser bem tranquila, né? Eu sou um pouquinho acelerada, você já percebeu, né? Que eu sou um pouquinho acelerada. Mas sabe, queridos, Jeremias 29, 11, na versão King James. Aleluia. Ele diz, porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar uma esperança e um futuro melhor. Então preste bem atenção sobre isso, que o que se é prejuízo já não é de Deus. Porque o plano de Deus também não envolve dor nem prejuízo. Qual é o plano de Deus? Prosperar a sua vida. Ter resultados extraordinários, amém? Ter colheitas abundantes. Prosperar em todas as áreas da sua vida. E sabe, queridos, nós estamos hoje numa noite e Deus está abrindo uma porta para que você possa semear. E se você faz isso, eu me lembro de dias na minha vida que, queridos, pastor Humberto, a testemunha disso, ele também era um semeador. E continua sendo, eu não me acompanho mais, mas eu sei que para onde ele e Cris estarem onde estão, eles continuam plantando, amém? Eles não só pedalaram, mas eles continuam pedalando nesse princípio da generosidade. Mas eu me lembro que eu era uma líder de DI, pastor Humberto chegava no domingo e falava assim, olha, Lúcia, eu tenho algo para semear. Hoje eu não tinha uma semente, eu trouxe o meu videocassete. E eu dizia, você trouxe esse videocassete, você está usando em casa? Ele dizia, sim, mas eu trouxe para semear. Eu dizia, não vou aceitar esse videocassete, pelo amor de Deus, não posso fazer isso com você. Ele dizia, não, fica para as crianças.
Então, quando você vê alguém debaixo de uma grande colheita, pode ter certeza que existe muita semeadura ali. O diabo vai tentar convencer você que não vai valer a pena, mas eu posso te dizer, queridos, na área que Deus, sabe, com a consolação que você foi consolado, na área que Deus provê, você vai poder ajudar muitas pessoas. Deseja mesmo prosperar, aumentar, avançar, expandir, crescer, aumentar financeiramente, porque isso não é só sobre a sua vida. Você vai desfrutar, claro, mas você vai poder ser uma grande bênção na vida de pessoas. Você vai poder propagar o evangelho, amém? Você vai poder abençoar pessoas, você vai poder investir na vida de pessoas, nos seus filhos que servem ao Senhor, que bênção. Seus filhos precisam estudar nas melhores faculdades desse estado. Amém? Seus filhos precisam estudar na melhor escola que esse estado tem, sim. E Deus vai também te usar como canal para abençoar a sua família. A sua esposa merece um bom passeio, umas boas férias, um bom carro, queridos. Deus não está contra você prosperar e desfrutar do melhor. Ele não só quer que você esteja apegado a essas coisas, amém? Se você é uma pessoa generosa, eu quero abrir com você em Provérbios no capítulo 11, abre lá. Provérbios 11. Essa revelação chegou para mim há muitos anos atrás. E eu tenho me movido nela e como tem sido uma grande bênção na minha vida, a bênção da generosidade, amém? Aleluia. Provérbios 11, no verso 24. Ele diz, há quem dá com generosidade, ou há quem dê com generosidade. E vê as suas riquezas, o quê? Se multiplicar. Ou seja, a forma de Deus multiplicar o que você tem como é? Dando, amém? Deus cria a oportunidade para que você e eu possamos plantar, possamos ofertar. Por quê? Porque o interesse de Deus não é pegada nossa, mas é multiplicar tudo que nós temos. É fazer você crescer. A Bíblia diz que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito, amém? A vontade de Deus é que você hoje opere numa plataforma, mas eu creio que daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, você vai estar com um aumento, uma expansão maior, amém? Em um novo nível financeiramente, sendo a resposta ainda maior do que você já é. Por quê? Porque esse é o plano de Deus. E se você, queridos, não deseja, como uma mulher grávida, ardentemente isso na sua vida, geralmente você não vai atrair isso, mas também deixa quieto, deixa outras pessoas fazerem. Amém. Eu me lembro que um tempo, quando eu morava em Boa Viagem, eu tinha o hábito de hospedar muita gente na nossa casa. Quem aqui é do meu tempo? Rebeca dormiu na minha casa. Claudinha de Edgley morou na nossa casa. E olha lá, aqueles que não eram uma casona, né? Mas a gente colocava aquilo disponível a serviço do reino. E por causa, de repente, queridos, eu me vejo Deus abrindo uma porta em um condomínio que só tem políticos e um pastor. Amém? Eu jamais teria condições de comprar uma casa de 3 milhões. Mas Deus pode te levar a um lugar que seu dinheiro não pode te levar, mas tua semente pode te levar. Ele pode abrir uma porta para você e acelerar processo na tua vida que você nem pode imaginar. E não somente isso, mas Deus começou a me dar ideias sobre comprar imóveis. Eu posso falar isso abertamente, você pode até me copiar que eu não tenho problema. Se Deus te guiar, faça o que eu estou fazendo. Se não, opere em outra plataforma. Mas Ele começou a me inspirar a comprar imóveis. Depois eu vendi um imóvel, eu quitava outro imóvel. Depois eu comprava outro imóvel. Depois eu fazia um consórcio, quitava outro imóvel, pegava outro imóvel. E nós já estamos indo para o 6º imóvel. Mas sabe como isso começou? Muitos anos atrás, quando eu abri a porta da nossa casa para hospedar, e entendendo que Deus estava me dando uma oportunidade de prosperar, de plantar. Eu nunca imaginaria que a área que eu fosse operar seria a área de imóveis. Mas na área que eu abri o coração, foi exatamente na área que Deus me guiou, me inspirou a ser próspera. Aleluia. Muitas vezes você vai fechar a porta do que Deus está oferecendo a você por falta de discernimento. Mas sabe, queridos, quando a porta da oportunidade chegar, simplesmente entra por ela. Flui por ela, amém? Porque ele diz, olha, queridos, quem dá com generosidade, sabe? Essa palavra generosidade no hebraico é aquele que dá com largueza. Você já imaginou alguém que dá com largueza? É alguém que não se contenta em dar pouco, mas é alguém que tem a prática do dar, tem o hábito, tem o prazer em dar, tem a alegria do dar. Por isso que Jesus diz, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque existe uma alegria em você poder ofertar.
Existe uma alegria na generosidade. E sabe, queridos, a generosidade, ela é algo que está disponível. Mas também ela revela para nós o senso, como está, o senso de eternidade dentro de nós. Porque quanto mais você pensa nas coisas eternas, mais generoso você é aqui na terra. Não tem como você pensar nas coisas celestiais e sendo alguém avarento aqui, amém? Mas quanto mais consciência você tem que um dia você vai sair desse lugar, mais generoso você é. E quanto mais generoso você é, mais Deus te aumenta, mais Deus te multiplica, mais Deus te prospera, mais traz ideia para o seu coração, Ele te favorece. Ele diz, há quem dê e vê as suas riquezas se multiplicarem. Que coisa maravilhosa. Você dá e você vai ver com esses olhinhos tão lindos que Deus te deu, suas riquezas se multiplicando. E nem você vai saber explicar como se multiplicou, você só vai ver. Porque você é alguém que abriu o coração para dar com generosidade. Agora, ele diz mais algo interessante. Outros preferem reter, é verdade, você tem essa escolha de reter o que você deveria dar. E porque você retém o que você deveria dar, o que acontece? Você cai na pobreza. Você vai para um lugar que Jesus já te tirou. E Ele não quer você nesse lugar. Pobreza nunca foi e nunca será a vontade de Deus para a nossa vida. Você pode ser um cristão suprido, abençoado, multiplicado, aumentado, e mesmo assim ter um coração ensinável. Isso não diz a respeito de humildade, amém? E o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida é o quê? Diga multiplicação. Aleluia. Multiplicação. Deus quer que você multiplique em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu quero abrir com você algo aqui rapidamente. Deuteronômio no capítulo 8. Eu gosto desse texto, como tem me abençoado. E a gente vai passear um pouquinho aqui na palavra. Amém? Olha só. No verso 12, na versão King James, diz assim. Não aconteça que havendo comido, estando plenamente saciado, e havendo construído casas confortáveis, diga casas confortáveis. Aleluia. Chame hoje à noite casas confortáveis. Chame casas confortáveis para a sua vida, amém? Casas confortáveis. Estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo multiplicado todo o teu gado e todas as tuas ovelhas, tendo aumentado e multiplicado também a tua prata, teu ouro e tudo que tiveres. Preste bem atenção sobre isso. Aqui nós estamos no Velho Testamento, onde Deus revela a sua vontade e o quê? Aumentar o que gado? O que é gado? Aqui ele estava falando com o agricultor. Aumentar o seu gado, aumentar a sua prata. Prata e ouro era moeda de trabalho, amém? De negociação. E em teu coração se ensoberbeça. E venha esquecer do Senhor teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito. Preste bem atenção sobre isso. Ele diz assim, no verso 18. Antes te recordarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata plenamente. Você pode observar aqui que Deus não é contra boas casas, Deus não é contra bons carros, Deus não é contra multiplicar. Pelo contrário, o prazer de Deus é te multiplicar, o prazer de Deus é te aumentar, o prazer de Deus é te expandir, amém? E como Deus vai fazer isso? Ele vai te dar uma oportunidade para quê? Um dia como esse, uma porta está se abrindo e paz por ela, chamada porta da semeadura, amém? De fato, queridos, a nossa semente, ela tem 3 coisas. Ela é uma voz de gratidão. Diga, minha semente é uma voz de gratidão por tudo que Deus já fez. A minha semente também é uma expressão de generosidade. O que é generosidade? Desprendimento, confiança em Deus, amém? Sabendo que Ele é a minha fonte. Mas a minha semente também, ela prepara o meu futuro. Ela prepara as coisas que estão para chegar. Ela destrava as coisas que estão travadas, amém? Ela libera o sobrenatural de Deus, querido. Vamos dizer, diga, a minha semente é uma voz de gratidão. Diga, a minha semente também é uma expressão de generosidade. Diga, a minha semente também é um lugar que eu vou chegar no meu futuro, que já está pronto. Aleluia. E sabe, queridos, pode parecer, eu me lembro que muitas vezes eu sempre tive essa área da minha vida de semear, ser generosa. E às vezes pessoas chegavam e diziam para mim, olha, sabe de uma coisa? Você nunca vai ter nada na vida. Você e Cícero, vocês vão ser pessoas que nunca vão ter nada, porque você vive dando as coisas, né? Se você nunca ouviu isso.
Eu vi de pessoas cristãs. Vocês dão as coisas, vocês não têm limite. E sabe que deixa eu te falar, nós somos prósperos, graças a Deus. Amém? Sabe de uma coisa, que nós vivemos uma vida que nós nem imaginaríamos que vivíamos hoje. Nós estamos em um lugar improvável. Que quando nós fomos para aquele lugar, eu me lembro que eu estava numa viagem na Argentina e alguém disse, vocês são do Brasil? E eu falei, sim. Vocês são de onde? Do Maranhão. Ele disse, Maranhão, a terra mais pobre, mais miserável do mundo. Eu falei, está repreendido, Satanás. Cala a sua boca. Eu estou num lugar que manda leite e mel. Porque não é o Maranhão que vai me dar. Quem vai me dar são as minhas sementes. Se eu tenho sementes, eu tenho colheita aonde eu chegar. Eu tenho favor, eu tenho bênção de Deus. Eu tenho portas abertas. Eu tenho aceleração divina. Eu tenho crescimento. Eu tenho aumento. Eu tenho tudo que eu preciso. E sabe, queridos, foi nesse lugar improvável que eu me lembro que assim que chegamos lá, nós morávamos numa casa tão horrível, que quando a gente saiu, o dono resolveu derrubar. Eu acho que pior do que aquela casa, porque o Maranhão é um pouquinho mais quente que aqui. Mas era um lugar tão quente, o banheiro não funcionava, o chuveiro não funcionava. E ainda era a igreja, a gente ainda morava dentro da igreja. E nós saímos daqui, eu me lembro que a minha filha está ali todos os dias, ela dizia assim, eu tenho que voltar para Recife, eu não vou ficar nesse lugar horroroso. Eu não vou ficar nesse lugar, isso aqui. Mas sabe que naquele lugar nós entendemos que quando você planta algo em um lugar, tem uma colheita em algum lugar te esperando. E você chega com a expectativa, eu tenho colheita. Eu não vou viver qualquer vida. Eu não vou viver qualquer fase. Eu tenho colheita nesse lugar. Eu sei o que eu tenho plantado. Eu sei o que Deus tem me pedido e eu tenho confiado a Ele. Amém? Você sabe do que você tem semeado. Talvez eu não saiba, seu pastor não sabe. Mas você e o Senhor sabem do que você tem semeado. E eu sabia exatamente aquilo que a gente tinha semeado aqui em Recife. E não íamos parar de semear porque estávamos em outro lugar. A bicicleta continuava pedalando com o mesmo princípio. Não cesse de fazer o bem, Gálatas diz. Porque se você não desfalecer, no tempo oportuno você vai colher. Agora, o que acontece? Muitas vezes, o pastor Humberto disse algo interessante hoje no almoço. Existem pensamentos, ideias e sugestões. Olha, eu sou atenciosa, viu? O diabo vai tentar te convencer que não funciona. Que não vale a pena, que não acontece para você. Mas sabe de uma coisa? Ele chegou tarde demais com suas mentiras. Ele vai usar as mesmas armas porque ele quer te tirar de dentro de uma colheita que já é sua. Deus já preparou para você uma colheita extraordinária, queridos. Então não seja afetado por esses pensamentos, mas seja influenciado pela palavra, amém? Fique com a palavra, faça aquilo que a palavra de Deus está lhe ensinando, amém? E não é sobre o lugar. Porque que eles morem aqui muitos anos e poderíamos, assim como o pastor Humberto, receber de Deus uma direção para ficar aqui. Pessoas diziam, por favor, abra uma igreja aqui, fique aqui. Mas Deus falou conosco, vocês precisam ir para o Maranhão. E deixa eu te falar, que o Maranhão é o último lugar que eu queria ir na vida. Eu dizia, lá eu não vou de jeito nenhum. Só não dizia nem morta para não morrer, né? Eu dizia, eu não vou para o Maranhão. Pois foi para aquele lugar que Deus nos levou. E o ano passado, eu fui convidada para receber a maior medalha de homenagem da Assembleia Legislativa do Maranhão. Enquanto existiam vários pastores, 40 anos eu estava lá, a única mulher sendo homenageada com a medalha mais alta de honra do estado do Maranhão. Porque é onde Deus te plantar. Se você tem semente, o diabo não pode mais entrar naquele lugar. Aquele território o diabo não tem acesso mais. Amém. Plante hoje à noite e faça algo, desde que a sua semente seja uma dinamite no território do inimigo. Eu não sei se você já assistiu uma guerra e de repente eles começam a jogar um míssil aqui, um míssil no outro lado, e quando um míssil cai, uma bomba cai no território do inimigo, fica só destroço, não é assim? Desde que a sua semente hoje sobre a palavra, você vai lançar sobre a palavra. Amém? Seja uma dinamite no território do inimigo. Pobreza, miséria, causas que estão emperradas hoje à noite serão resolvidas nesse lugar em nome de Jesus. Você vai começar a operar e receber ideias divinas. Você vai ter estratégia de eu falar para você. Você pode pensar, eu tenho um chamado, amém, se Deus te chamou. Mas Deus falou comigo. Lúcia, quando sua filha Priscila nasceu, você não matou Thalita. Eu falei, claro que não. Eu queria as duas. De fato, eu queria até 3, né? Ele disse a mim, por que você matou o dom de empreender?
se levante e vai fazer as duas coisas. E o que eu fiz? Comecei a empreender. Amém? Aleluia. Pessoas aqui vão começar a empreender. E não vão empreender para ter prejuízo, vão empreender para ter resultado. Vão empreender para ser um sucesso. Vão empreender para ter aumento, para dar emprego, amém? Para abençoar pessoas. Porque essa é a vontade de Deus. E percebe aqui, queridos, que Deus não está contra você ter boas casas. Você só não pode esquecer. E um dia como hoje, você se lembra, levanta não só as mãos, mas a sua oferta diz muito da sua gratidão. A sua oferta diz muito o quanto você é grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? O quanto o dinheiro não poderia te levar, mas o Senhor tem te levado. Deixa eu falar uma coisa para você. A semente, ela é a forma que Deus vai usar para trazer multiplicação. E eu sei que quando a gente está lendo aquele texto lá que a gente fala sobre Jacó, né? Em Gênesis no capítulo 31, fala sobre o patrão de Jacó, que era o seu sogro. Ele deu para ele 3 tipos de ovelhas, vamos dizer assim. As malhadas, listradas e salpicadas. Se alguém aqui tiver um pai como eu, que criou ovelha, vai saber que salpicadas, malhadas e listradas não têm valor. Ovelhas que têm valor para negociar são ovelhas brancas. Ele deu o que para ele? As piores. E o que é que Deus fez? Deus foi lá, deu uma estratégia e multiplicou tudo quanto ele tinha. Então não é sobre o que o homem coloca sobre você, é sobre a sua confiança em Deus, amém? É você entender que Deus é quem te prospera, a sua fonte é o Senhor. E deixa eu te falar, tem poços para serem reabertos. Tem poços para serem reabertos nesse lugar. Tem rebote de Deus para você hoje à noite, meu querido. Não se conforme em andar e não ver as coisas acontecer, mas pelo contrário. Talvez se você chegou aqui hoje à noite, as coisas não tenham funcionado na sua vida. Eu quero que você hoje à noite, eu vou te ajudar, a gente ficar revoltado contra isso. Que vai vir aquela revoltação, você fazer, não aceito mais, chega, acaba isso hoje na minha vida. E muitas vezes vai vir uma direção de você fazer um valor que não é condizente com a estação momentânea, mas é condizente com a colheita que você está crendo. Muitas vezes vai vir uma inspiração para você dar um valor que você diz assim, meu Deus do céu. Não é sobre aquilo que eu estou crendo tendo agora, mas sobre aquilo que eu estou crendo para se manifestar na minha vida, amém? E você precisa ser ousado para fazer isso. Você precisa realmente confiar no Senhor e crer que Ele é bom, amém? Crer que Ele é fiel para fazer as coisas acontecer na sua vida. Amém? Agora eu quero que você vá comigo para Gênesis no capítulo 31. E a gente vai passear um pouquinho hoje aqui para você entender isso. Aleluia. No verso 8. Diz assim, Jacó está falando, eu não vou ler todo o texto por causa do nosso tempo, mas olha só o que Jacó está falando acerca do seu sogro. Cada vez que eles prometiam as crias, né, com manchas, serão teu salário, todas as fêmeas pariam filhotes manchados. Cada vez mais ele afirmava, agora os seus filhotes que nasceram com lixa serão o teu pagamento. E os seus rebanhos geravam filhotes listrados. Preste bem atenção. Não é que ele disse de uma vez só, eu sei que o texto está escrito assim, mas era mais ou menos assim. Labão dizia, serão listrados. O que é que Deus fazia? Só nascia listrado. Aí não, então vamos ver agora, o problema é a listra. Vamos mudar de ideia, agora serão salpicados. O que é que fazia? Só nascia? Salpicados. Não, a gente tem que dar um jeito em parar a prosperidade dele. Vamos parar a prosperidade, vamos dar uma ideia, vamos colocar malhado. Para ver se vai nascer. O que é que Deus fazia? Vai nascer malhado. Ou seja, quem é que pode impedir a prosperidade de alguém que Deus resolveu liberar porque tem semente? Quantas vezes, aqui a Bíblia diz, queridos, que por 10 vezes Jacó tentou entender, Labão tentou entender a prosperidade de Jacó. 10 vezes ele dizia, eu vou mudar, que eu quero ver o que vai acontecer. Ele prosperava ainda mais, ele prosperava ainda mais, ele continuava se multiplicando, ele continuava expandindo, ele continuava aumentando. E isso quer dizer, na velha aliança, e hoje você está na nova aliança, com superior promessa, ou superiores promessas. Imagina sobre isso. Aí é interessante que a gente pode falar assim das estratégias, claro.
Aí ele diz assim: portanto, foi dessa maneira que Deus tirou os rebanhos de vosso pai e os deu a mim. Como chama isso? Transferência de riqueza. Não é Deus roubando ninguém. É a ideia que era para o ímpio. Deus dá para você. Ninguém entende o teu aumento. Ninguém entende a tua expansão. E é Deus fazendo com que você expanda ainda mais. Agora preste bem atenção sobre isso. Vamos continuar aqui no texto. Aí o Senhor diz para ele: ora, aconteceu que eu, no tempo em que os animais, entram no cio, ergui os olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados, ou salpicados ou mosqueados. E o anjo de Deus me chamou em sonho e disse: Jacó, eis que prontamente respondi: eis-me aqui. Então ele me revelou: ergue os teus olhos e vê todos os machos que fecundam o rebanho. Tem listras e são salpicados e malhados. Pois eu tenho observado tudo o que Labão está fazendo. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor, e me fizeste um voto. Agora, portanto, vai, levanta e sai, deixa a terra e retorna à tua terra natal. Eu quero parar por aqui porque a gente lê muito esse texto e enfatiza muitas listras, e Deus dá estratégia. Mas eu quero lembrar você aqui que Deus estava fazendo com que, quando as fêmeas entrassem, vou descer um pouquinho, quando as fêmeas entrassem no cio, o que é que Deus fazia? Deus pegava os machos e colocava com elas. Ele está dizendo assim: eu estou vendo que Labão está tentando roubar você. Eu estou vendo que Labão está tentando passar a perna. E sou eu. Levanta os teus olhos. E entenda que sou eu. Que não tem explicação. É sobrenatural. Sou eu que pego os machos. Faço elas. Não sei como é a palavra aqui, né? Se fosse mulher, era coabitar. Na Bíblia. Mas eu não sei como que é animal. Então vamos lá. Se alguém souber, me ajuda. Cruzar. Pronto, cruzar. É isso aí, gente. É tão fácil, né? Sou eu que faço os machos cruzar com as fêmeas. Ou seja, a tua prosperidade não é feita por você. Agora, lá atrás, você fez um voto a mim. Isso está em Gênesis no capítulo 28. Qual foi o voto? Jacó disse só uma coisa: eu quero retornar um dia para casa, quero que você me dê comida e quero que você me dê o quê? Vestes. Não pediu nem prosperidade. Se o Senhor me der comida e vestimenta, onde eu chegar, tudo que eu construir, o que vai acontecer? 10%. Eu vou te devolver. E Deus estava lembrado. Deus levou a sério aquela palavra. Quando você diz: Senhor, me prospera, porque eu quero derramar na sua casa. Eu quero ser um ofertante generoso. Eu quero ser alguém que vai abençoar. Deus está levando a sério o teu voto hoje à noite. Ei, queridos, volta é você se comprometer com algo. E Deus acredita naquilo que sai da sua boca e do seu coração. E a gente percebe por causa daquela palavra de Jacó. Ele só queria comida, gente. Ele só queria vestes. Podemos dizer que Jacó estava com os pensamentos bem aquém do que Deus tinha para ele. Ele só queria para ele vestimenta e só queria comida para a sua mesa. Mas quem sabe que o plano de Deus não é só para a nossa vida? Quem sabe que o plano de Deus é para que você transborde? Transborde para toda generosidade. E quando Labão estava tentando roubar, Deus disse: sabe de uma coisa? Você não precisa se preocupar. Você não precisa se desgastar com Labão, nem brigar com ele. Eu sei como fazer. Eu vou lá, coloco os machos, eles cruzam. E quando ele falar: chega, não é mais listrado, ele vai dizer agora: é o malhado. Eu vou lá e coloco o malhado. Qual o problema? Se ele falar que o malhado não vai dar mais e colocar o salpicado, eu vou lá e coloco mais salpicado. Qual é o problema? Ou seja, em outras palavras, não tem jeito. Você nasceu para prosperar. O espírito de Labão não vai te roubar. O diabo não vai minar a tua prosperidade. Porque você nasceu para um sucesso. Você nasceu para dar fruto. Você nasceu para ter resultado. Você nasceu para expandir. Você nasceu para ser aumento. Você nasceu para ser resposta para o mundo. Agora, a primeira coisa que nós precisamos pensar, queridos, e você não fica achando que eu sou metida, é que nós precisamos pensar grande. Nós precisamos quebrar toda a mentalidade de mediocridade. Eu não quero te ofender, mas muitas vezes nós estamos pensando para nós, para nossa casa, e um pouquinho para Deus. Mas que tal hoje à noite? Você se vê dando oferta de 100 mil, 30 mil, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Começa a se ver, sabe, queridos? Porque muitas vezes a gente quer uma fé para receber. Mas quando você tem uma fé para dar,
Quando você planta, nem precisa chamar de fé para receber, porque já está plantou. Está feito, meu irmão. Não tem Labão que entre na tua semeadura. Não tem Labão que entre no projeto de Deus na sua vida. Você vai aumentar, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ter resultados que pessoas vão dizer, como isso aconteceu? Você vai dizer, foi milagre. Aleluia! Porque você entendeu a primeira coisa, que a vontade de Deus é que você prospere, transborde, aumente para toda generosidade. Se Deus não quisesse multiplicar aquilo que estava na nossa vida, que já é muito bom, Ele não te daria ideias, Ele não te daria princípios para você prosperar. Eu quero que você abra em Isaías no capítulo 30, por favor. Aleluia. Quantos estão aqui hoje à noite? Amém. Quantos vão aumentar a sua sementeira? Amém. Quantos estão dispostos a dar mais? Amém. Eu sei que tem pessoas aqui que chegaram com um valor para dar e Deus está dizendo, eu estou vendo. O que é que você está crendo? Às vezes a gente tem que ficar revoltado até com a nossa semeadura, ou com a falta dela. Senão a gente nunca vai sair desse nível e operar numa plataforma maior. Olha aqui, Isaías no capítulo 30 diz assim, o Senhor lhe dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra. Também lhes dará alimento. A terra que produziu o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. O que é que Deus está dizendo assim? Gente, até o gado, até os teus animais vão pastar em lugares espaçosos. Ou seja, Deus te criou e me criou para andar com folga. Deus nos criou para andar com sobra. Aumento é algo divino. Expansão é algo de Deus. Hoje à noite agarre essa palavra e diga para você mesmo, eu estou indo em expansão financeira. Eu estou entrando em uma nova plataforma. É expansão financeira. É expansão financeira. É expansão financeira, amém? Para toda generosidade. Aleluia. Deus tem uma chuva, queridos, para derramar. Derramar onde? Derramar em quem tem semente. E quem não tem semente? Quem aqui já tomou banho de chuva? Quando sabe que uma criança, quando ela não tem semente, ela usa chuva só para tomar banho e se divertir? Mas o maduro não, o que ele faz? De fato, eu sou filha de um agricultor. Meu pai nem esperava a chuva chegar. Meu pai, quem sabe que o homem que mora na roça, ele tem uma coisa chamada ciência dos tempos. Ele discerne quando está para chover. Ele sente cheiro de chuva. E você sabia que isso é bíblico? Que tinha a tribo de Issacar, no Velho Testamento, era uma tribo que ela foi levantada só para discernir o que estava para chegar. Só o que Deus estava para fazer. Sabe, queridos, a unção hoje não está só mais com aquela tribo, mas essa unção está na minha vida e na sua vida. Você sente o cheiro do que está para chegar. Você sente o cheiro de coisas novas. Você sabe que expansão divina está sendo liberada para você. E você se move nesse espírito da generosidade, queridos. E sabe, meu pai, ele não precisava esperar a chuva chegar para plantar. Ele dizia, vai chover e eu vou começar a limpar o terreno. E eu vou começar a abrir as covas. E eu vou começar a colocar as sementes. E sabe de uma coisa? Ele nunca errou nas suas previsões. Quando sabe que o Espírito Santo está no nosso meio. E Ele é aquele que aponta o que está por chegar. Ele é aquele que anuncia o que está por vir. Deixa eu falar hoje à noite a você. Existe algo para chegar nesses dias. Existe uma expansão para chegar na sua vida. Deixa eu te falar. Os próximos 3 meses serão marcados de expansão financeira na tua vida. Nós estamos no 1º de maio. Junho, julho e agosto, conte essa data, porque 3 é um número profético. Quando o diabo achava que já tinha acabado, ao 3º dia, Jesus se levantou. Quando o diabo pensar que você já acabou, você se levanta hoje à noite. E como diz Bildade a Jó, quando ele reclamava, ele disse, por que você está revoltoso, rapaz? Por que suas palavras são revoltosas? Se você se aplicar em buscar a Deus, isso é Jó no capítulo 8, sabe de uma coisa? O teu futuro, comparado ao teu passado vai ser pobre. É isso que Bildade chega e diz a Jó, por que tu está revoltado? Por que tu perdeu algo? Se você aplicar o coração em buscar a Deus, fazer o que Ele te pede, sabe o que vai acontecer com o teu futuro? Comparado ao teu passado vai parecer pobre aos olhos do que está para chegar nesses dias. Oh, eu creio hoje à noite, queridos, em um novo tempo, diga em um novo tempo, em uma nova estação, queridos.
E eu sei que muitas vezes a gente pode estar pregando aqui, você já ouviu isso da parte de alguém. Mas sabe que se você não está vivendo, talvez Deus me tenha me levantado para falar nada novo. Algo que teu pastor já vem falando, teus pastores já vêm falando. Mas eu estou aqui com uma boca profética, dizendo para você, tem algo novo hoje à noite para chegar. Tem uma expansão para chegar. E ela não é natural, ela é sobrenatural. Tem um aumento. Tem casas novas, tem carros novos, tem empresas novas, tem portas novas, tem negociações novas. Fique grato, fique grato. Mas sabe de uma coisa? Não fique conformado. Amém? Porque Deus tem algo para você que o espírito de Labão nunca vai poder entrar. Talvez o que tem impedido você de entrar é a mentalidade condicionada a uma circunstância que é momentânea e temporal. Você muitas vezes se vê insuficiente, se vê pequeno, acha que aquilo não se encaixa para você. E deixa eu te falar, para te libertar, eu já passei por isso também. Deixa eu te falar, houve um tempo na minha vida que eu não tinha coragem de entrar em nenhuma loja de sapato, nem na C&A, porque eu me achava que eu não tinha condição de comprar nenhuma roupa. Se você passou por isso, eu já passei. Eu falei, isso não é para mim. Eu ouvi na palavra da fé. Porque muitas vezes você está condicionado a algo que você está vivendo. Aquela pressão consegue mudar você e a sua mente. Porque uma mentira deita muitas vezes se torna uma verdade para você. E eu fiquei muito limitada, mas chegou um tempo que eu fui para um lugar improvável. E Deus começou a trabalhar na minha vida sobre renovar a minha mente. Sobre me enxergar aonde Ele tinha para a minha vida. E eu comecei a me ver, e eu comecei a falar. E eu comecei a desfrutar desse lugar. Deixa eu te falar, e Deus não faz acepção de pessoas. Ele não me ama mais do que ama você. E hoje à noite você vai confessar a palavra como você nunca confessou. Você vai declarar o que vai acontecer esse ano na sua vida. Mas associado às suas confissões também você vai ter semente de generosidade. Você vai lançar sementes de fé que talvez para você dê um nó e você nem compreenda. Talvez dê aquela dorzinha na espinha. Você nunca deu algo que deu algo, uma dorzinha bem na espinha. Ah, mas Deus ama que dá com alegria. Sim, mas tem coisas que Deus pede para a gente. Deus não pediu Isaac e Abraão. Pelo menos eu não vi alegria em Abraão nem em Sara. Eu vi ele muito contido. Até o dia do sacrifício. Mas quando ele saiu de lá, quando ele chegou lá, já tinha um cordeiro esperando por ele. Quando Deus te pede algo, queridos, já existe algo pronto para você desfrutar e entrar. Quando Deus te pede algo, já existe uma provisão sobrenatural para chegar na sua vida. Eu não sei como, mas uma coisa é certa. Ele já tem algo para derramar sobre a sua vida. Eu não sei como isso vai se processar. Eu não sei, mas eu sei que você vai dormir hoje. Talvez você nem durma hoje, mas amanhã você vai acordar cheio de ideias. Você vai passar a noite pensando e aquele pensamento vai continuar na sua mente. É o próprio Deus trazendo inspiração para você prosperar. Fazendo você enxergar o que ninguém está enxergando. Fazer o que ninguém fez até hoje. Ideias para criar algo que ninguém fez ainda. Aleluia. Pelo menos uma coisa, você não deve ficar conformado. Grato ao Senhor por tudo que Ele já fez. Mas sabe de uma coisa? Você está aqui, tem coisas para você fazer com suas finanças. Deus quer que você transborde. Amém. Abre em 2 Coríntios no capítulo 9. Aleluia. Deus é bom. Você está sendo abençoado hoje à noite? Amém. Aleluia. Não deixa pensamentos, sugestões, ideias tirar você desse lugar de operar no sobrenatural. 2 Coríntios no capítulo 9, no verso 6. Todos acharam? Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura também colherá. Aí ele diz no verso 7, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza, mas ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Agora preste bem atenção no 8, preste bem atenção aqui, Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que tendo dia 5, dia 1, só no dia do pagamento, tendo sempre em uma área, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, amém? Sabe, queridos, Deus pode e
Ele não só pode, mas Ele quer tornar você abundante. Ele quer tornar você amplo. Ele não somente suprir uma necessidade, mas existe uma ampla suficiência. O que é uma ampla suficiência, queridos? É um lugar onde você não vai mais nem usar a sua fé para crer para as finanças. Você vai usar a sua fé só para dar, só para dar, só para liberar, só para liberar, só para liberar, só para plantar, só para plantar. E a colheita vai chegar. E sabe, Levítico 26 diz algo interessante, que eles estavam colhendo e eles nem tinham terminado a colheita ainda, quando eles já entravam na nova colheita, porque geralmente há um descanso na terra, há um descanso para aquela árvore, para ela entrar numa nova colheita. Mas Levítico estava falando de uma colheita 26, capítulo 26, que eles iam terminar uma colheita, e antes que aquela colheita da uva acabasse, eles já entravam em outra colheita, uma colheita após a outra, uma coisa após a outra, uma porta após a outra, uma ideia após a outra. Isso é sobrenatural, e isso é o que Deus tem para a nossa vida, queridos. Nós não usamos tudo que Deus deu para nós ainda. Nós não fizemos tudo que Deus nos chamou para fazer. E nós precisamos desejar operar nesse lugar, aonde a multiplicação será uma realidade. 2025, tudo que tem nas suas mãos, de forma extraordinária, se multiplicando. Mais de uma casa, mais de um carro, mais de uma empresa, mais um CNPJ, mais uma ideia, mais uma porta, mais um acesso. Você precisa entender que Deus está na expansão, Deus está no aumento, Deus está no crescimento. Agora eu pergunto a vocês aqui, né? Hoje eu estava vendo Noah, tá? Um rapazinho lindo, né? Noah, né? Noah, eu vi ele outro dia e ele estava bem menor. E imagine que daqui a alguns dias a gente possa se encontrar em algum lugar e ele já vai estar bem maior. Agora, se eu encontrasse ele há um ano atrás e hoje ele tivesse do mesmo tamanho, com as mesmas falas, com as mesmas coisas, o que eu ia dizer? Não houve desenvolvimento. Essa criança tem que ir para o médico, né? Se tem um médico aqui, acho que ele pode falar sobre isso. Essa criança não desenvolveu, porque na medicina, quando você tem o seu bebê, quem aqui pode lembrar como eu, quando ele nasce, você já recebe um cartãozinho chamado curva de crescimento. Quem aqui lembra dessa? Onde todo mês você tem que pesar o bebê e ele tem que estar condizente com a idade. E quando sabe que a mãe volta do médico toda feliz que quando vai para a curva de crescimento o bebê superou. Sabe qual é a expectativa de Deus? Ele tem uma curva de crescimento para você. Quando você nasceu de novo, tem uma curva de crescimento. 2025 é melhor do que 2024. 2026 vai ser melhor do que 2025. Primeiro semestre, o segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro. Deus tem uma curva de crescimento para você avançar, queridos. Muitas vezes a gente vem de uma realidade que a gente não experimentou muita coisa e a gente chega num lugar e pensa, já parou. Mas sabe de uma coisa? Não parou. Tem coisas para chegar. Tem coisas para acontecer. Tem coisas para se manifestar essa semana. Tem portas para ser escancaradas. Tem coisas para nascer de você, queridos. Creia hoje à noite. Chegou o tempo de você dar à luz coisas que você tem gerado em oração. Chegou o tempo de você colocar o pé nas águas e ver o mar se abrindo. Mas sabe de uma coisa? Às vezes as coisas não acontecem porque vamos todos os domingos para a igreja, quinta-feira, e ficamos meio... Eu não estou aqui batendo e você entende, eu estou só falando a realidade. Você fica conformado e muitas vezes... Porque deixa eu falar uma coisa para você. Quem é que tem animal em casa? Quanto sabe que animal fede? Eu sou dona de animais. Mas sabe por que você não sente o cheiro e eu não sinto? Porque eu estou acostumado com aquele ambiente. Mas quem não tem animais que chega na nossa casa, eu posso comprar um perfume mais caro, vai sentir o cheiro. Porque eles perdem o cheiro. Mas como eu convivo há muito tempo, eu não sinto diferença. Deixa eu te falar. Uma vez você começa a operar em algo, você começa a ver algo. Aí você sente aquilo, não gostou, sabe que não é de Deus. Mas depois você entra na forma. Você se acostuma com o cenário de falta. Você se acostuma só a ser ajudado. Você se acostuma só a ser pedinte. Você se acostuma a não produzir. Você se acostuma a não realizar. Você se acostuma a não conquistar. Aí não tem nem o prazer de conquistar algo. E hoje à noite eu vim mexer com você. Para você sair desse lugar que nunca foi o seu. E entender algo. Deus quer você realizando. Deus quer você conquistando. Deus quer você expandindo. Deus quer você prosperando. Tem ideias que estão dentro de você que precisam nascer. Amém, queridos? Mas se ficamos conformados, e eu vou aqui contar um testemunho rapidamente, eu já estou encerrando. Um dia a gente estava na nossa igreja, e quem já foi na nossa igreja sabe que ela é no primeiro andar. E para os homens é mais tranquilo, né? Mas a mulher usa salto.
E um dia eu fui pregar de manhã, cheguei para pregar. Cheguei no estacionamento, o rapaz lá que guardava o estacionamento, sentado numa cadeira quebrada. O piso que a gente tinha colocado todo pipocando. Aquela nhaca, subindo pelas escalas. Eu disse para Cícero, se não botar um elevador nessa igreja um mês, nunca mais eu prego aqui. Eu não vou mais subir aqui. Chega! E esse piso vai ser trocado amanhã. E essa cadeira quebrada vai ser jogada fora. E esse estacionamento vai ser lavado todo dia. E vai ter que colocar um perfume aqui. Porque Deus também é glorificado no nosso ambiente. Faça uma faxina no seu ambiente. Limpa a sua casa. Limpa o seu guarda-roupa. Limpa a sua cozinha. Limpa o seu guarda-roupa. E deixa o ambiente pronto para Deus se manifestar. E sabe, queridos, parecia que eu estava com raiva, mas cheguei naquele culto indignado com aquela falta de piso, aquele piso que a gente só pintava todo. Eu fiquei indignada. Eu não posso contar em ninguém, Senhor. Segura minha alma, segura minha carne hoje. Não vou contar em ninguém, mas uma coisa é certa. E eu disse a eles, chamei a diretora, se vocês não fizerem alguma coisa, eu vou ficar sem pregar nesse lugar. Sabe, queridos, em um mês, um empresário fez um negócio, ele deu o elevador sozinho, 130 mil. E começamos a receber a oferta, uma atrás da outra. E para nossa alegria, a gente tem entrado. A gente não somente fez o elevador, mas nesse tempo, porque a gente ficou revoltado, eu levei todo mundo a se revoltar comigo. Compramos um apartamento para a igreja, no melhor lugar da cidade. E as coisas começaram a fluir a partir de quê? De uma revolta santa. Que vai haver hoje à noite aqui. Aleluia, você vai se revoltar, vai dizer, no próximo ano. No 1º de maio, eu não vou estar ganhando o que eu estou ganhando hoje. Eu creio em uma realidade nova na minha vida. Em um cenário novo na minha vida. Em um aumento chegando para mim. E sabe, queridos, a provisão, Deus me disse, já estava aqui. Por que ela não chegou? Porque a gente se acostumou a subir a escada, pintar o piso velho feio. A gente se acostuma. Um dia com cachorro, você sente um mau cheiro. 5 dias, 10 dias, você se acostuma com o ambiente de falta. E vira normal para você vir para o culto, não ter uma oferta. Ai, Senhor, até quando? E Deus disse, até quando? Quando é que você vai dar um basta nisso? Quando é que você vai ficar indignado com essa falta na sua vida? Quando é que você vai ficar revoltado de saber que eu tenho o melhor para você? Eu tanto quero te prosperar que já criei uma condição. Já enviei meu filho para quebrar toda a maldição, toda a miséria removida da sua vida. E dei a você a condição e a capacidade de você prosperar com força. Aleluia, você tem algum preconceito com números? Porque se prepare para bilhões. Se prepare para chegar muito na sua conta. Agora, queridos, o seu coração não vai estar nessas coisas. Quando isso se manifestar, você já está no hábito de ser generoso. Você não deixa para ser generoso quando as coisas chegam. Você é generoso com aquilo que você tem. É com aquilo que chega na sua vida que você é generoso. Amém? Você não perde a oportunidade. Eu me lembro, queridos, eu já vou encerrar, que a gente tinha dia verbo da vida, não era Humberto. Eu chamo Humberto, não é por falta de respeito, é que a gente é do mesmo tempo, viu? Vocês entendem, viu? Eu até tento chamar pastor, mas em vez de contar eu esqueço. Mas eu me lembro, queridos, que pastor Valdo fazia de verbo da vida. E chegava alguém e dizia assim para mim, Lúcia, a gente entende que Cícero está sem trabalhar e você não precisa dar um envelope não. Ou chegava a época de Natal, olha, a gente vai fazer a ceia de Natal e a gente quer dizer para você que você pode trazer a farofa. Porque a gente sabe a condição de Cícero, ele está sem trabalhar, está no ministério. E aí eu dizia com muito amor, né? A irmã Fátima era organizadora. Você dá a farofa. Eu dizia, nem de farofa eu gosto. E eu dizia, por que a senhora está me dizendo que eu vou dar a farofa? Porque a gente sabe a sua condição. A minha condição não é o que eu estou vivendo. A minha condição é o que Jesus conquistou naquela cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço. Ele se fez pobre para me tornar rica, abençoada, próspera. E eu dizia para ela, bote aí o cesto mais caro, que eu quero ver se o Deus que eu sirvo até o dia não vai prover. Você tem que ser louco, meu irmão. Você tem que ser ousado, querido. Você tem que ser intrépido, meu amado. Se ele está lidando é com o espírito de miséria, não é com a situação, não. Você tem que saber como lidar com o espírito de miséria. Eu dizia, bote aí o melhor. E você vai ver que antes do dia, antes de alguém estar empregado, eu vou dar esse dinheiro.
E queridos, Deus nunca deixou de prover na minha vida. Deus nunca deixou de fazer na minha vida. E nem nunca eu deixei de semear. E eu vou contar isso. Uma vez eu estava no culto. O Senhor falou comigo: hospede pastor Joselito na sua casa. Dê para ele o melhor. E quando o Cícero chegou, ele disse: ai amor, ganhei uma oferta para dar para o pastor, para abastecer o carro que está no amarelo. Eu falei: não. Quem orou foi eu. A semente é minha. Me dá o dinheiro. Me dá o dinheiro. Amor, o carro está na bola amarela. Eu falei: o dinheiro do pastor Joselito. Eu orei por uma semente para ele. Ele vai ficar hospedado e ele não vai sair daqui sem semente. Sabe o que aconteceu? Plantei na vida dele na sexta-feira. No domingo fui para a igreja. Fui arrumar o departamento infantil, fui para casa. Quando foi 11 horas, o Senhor disse para mim: volta para o culto. Eu disse: o que eu vou voltar para o culto 11 horas? Ele disse: volta para o culto. Tem algo, eu pensei que era uma palavra para mim. Quando cheguei no culto, dona Leandra, mãe de Humberto, disse, ela gostava muito de mim: oi, quero falar com você. E eu disse: está certo. Ela disse: tu nem sabe. Cheguei no culto hoje, trouxe uma oferta maravilhosa. Quando foi colocar na salva, Deus disse: a oferta é de Lúcia. Aí, eu disse: é verdade. Ela disse: mas eu fiz uma prova com Deus. Se ela não estiver no culto, eu não dou. Deus me tirou de casa 11 da manhã para receber a minha colheita. Porque se você semeia, tem colheita para você. Aí ela disse: mas minha irmã também quer falar com você. A mãe de Janaína. Eu disse: está certo. Cheguei lá, mais oferta. Sai com a bolsa cheia. Quando o diabo chegar para você dando uma sugestão, não dê. Diga para ele: sai da minha frente. Para trás de mim, Satanás. Você só cogita das coisas dos homens. Aleluia. E sabe, queridos, dessa forma, Deus tem me prosperado. Tem feito realmente como Jacó, me dado ideias. Porque não começou lá em São Luís, começou aqui. Quando ele, em dias difíceis, eu posso dizer dias terríveis, ele dizia: abra a porta para você semear. Seja generosa no dar, seja farta no dar, seja abençoadora. Abra o seu coração, seja voluntária no dar, amém? Porque Deus é tão bom que Ele não só abençoa o trabalho das suas mãos, como de Deuteronômio, Ele também faz com que até a tua amassadeira. Sabe o que é amassadeira? É o fruto do trabalho. O teu mantimento de colher é abençoado, amém? Deus tem prazer que você prospere. E prospere com força. E eu quero declarar hoje que nada e ninguém vai impedir a tua colheita no Senhor. Deus vai fazer você entrar em uma colheita que jamais você imaginou entrar. Um tempo de ampla suficiência. Eu quero declarar hoje à noite: ampla, 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 suficiência, amplitude, amplitude, amplitude. Mexa as suas mãos e diga: amplitude, 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 amplitude. Aleluia! 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 Eu já encerrei. Mas toque com o seu irmão e diga para ele: se prepara. Diga: os números estão sendo alterados hoje à noite. Diga: novos números. Novos números. Deixa eu dizer algo para o pastor Humberto, que um dia eu disse a meu marido orando. Eu estava lá em casa orando e eu disse para ele: a partir de hoje, Cícero, novos números nessa igreja. Novos números na entrada. Eu disse isso pela manhã, orando. Eu fui no Rema. E a tesoureira disse: entrou uma pessoa aqui, não congrega na igreja, e deu um dízimo, ou uma oferta extraordinária. Os números estão sendo alterados. Mais zeros. Estou falando de baixa inspiração. Mais zeros estão sendo colocados. Escute isso. Cria uma expectativa
E começa a se ver agora distribuindo. Começa a se ver favorecendo. Começa a se ver, Cris, abençoando teus filhos. Começa a se ver abençoando teus filhos. Deus sabe o que você deixou. Por amor à obra dele. Como um dia eu deixei. E hoje ele me deu a graça de empreender. Para que a minha filha estudasse na melhor faculdade. Sem pagar um dia atrasado. E eu digo com toda alegria e não soberba, 12.714. Pago todos os meses antes do dia. Aleluia. Eu vejo isso na sua vida, Cris. Com todo respeito. Mas uma nova provisão está chegando para você. Quero que você fique de pé. Riquezas e glória. Davi disse, vem de ti. E na tua mão está o engrandecer e o atudo da força. Riquezas e glória. 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 E o Senhor diz, não, comigo está o engrandecer. Sou eu que te engrandeço. Sou eu que te expando. Sou eu que te aumento. Sou eu que torno você cada vez maior. Maior. Vai aumentar a provisão na tua vida. Vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Para você, para sua casa. Você é generosa. Você tem desejo de fazer muitas coisas no seu coração. Você tem muitos projetos aí dentro. E você diz, Senhor, eu só preciso de dinheiro. E Ele está dizendo, você já tem. Porque você está entrando em uma nova fase. Que por onde você passar, riquezas vão te acompanhar. Você será como um imã para coisas grandes. Coisas grandes vão chegar nas suas mãos. Grandes ofertas. Pessoas que viram para Jesus de longe. Guiados pelo Espírito para depositar na tua vida. Porque Deus já te disse o que você ia fazer. E se tem uma demanda, já tem uma provisão. E se tem uma demanda, já tem uma provisão. E se tem uma demanda, já tem provisão. Já tem provisão, já tem provisão. Já tem provisão, já tem provisão. Se prepare. Riquezas e honra. Riquezas e honra em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ela é uma boa terra. Ela é uma terra fértil. Ela é uma terra muito fértil. É uma mulher generosa. Aleluia. Ela é uma mulher generosa. Ela é uma mulher generosa. E a alma generosa prosperará. Vê aumentar as suas riquezas. Vê aumentar as suas riquezas. Eu vejo mais imóveis chegando. Mais coisas chegando nas suas mãos. Ideias. O que você fez para o homem prosperar, Deus vai fazer você fazer para você mesmo. Aleluia. Ideias estão chegando para a sua vida. E comece, ainda que seja pequeno, mas vai crescer e vai tomar uma proporção sobrenatural. 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 Novos números. Novos números. Diga novos números. Novos números. Novos números. Novos números. Estão chegando. 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 Ouço o barulho. Eu 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 ouço o barulho. Coisas novas. Coisas novas. Portas novas. Portas novas estão sendo escancaradas hoje à noite. Aleluia. Deixa eu falar. Não é só um dia 1º de maio. É um ciclo se encerrando. E algo novo sendo aberto. Inaugurado hoje à noite. Inaugurado nesse lugar. A estação da expansão financeira. Agarre isso. Deus está abrindo. Vocês pastores, vocês serão os primeiros a desfrutar desse lugar em Deus. E vai se espalhar para todo o corpo. Um crescimento estrondoso. Um crescimento sobrenatural. Um aumento como nunca houve. Como nunca houve. Nunca houve. E eu vou encerrar com isso. 5 cultos no domingo. 5 cultos no domingo. 5 cultos no domingo.